O carro de Paulo Ferreira entrou no estacionamento do centro comunitário na véspera de Natal, com o seu filho de 10 anos ao seu lado, quando os faróis revelaram algo que lhe fez o coração parar. 3 figuras, encolhidas contra uma parede de tijolo no frio cortante. O que ele pensara serem apenas sombras, revelou-se algo infinitamente mais desolador. Uma jovem mãe e as suas filhas gêmeas de 7 anos, a tremer, desesperadas e famintas. Por favor, sussurrou a mulher quando Paulo se aproximou, a voz a quebrar-se. As minhas filhas. Não comem há 2 dias. Já não sei mais o que fazer. O que Paulo descobriu naquela noite, ao ver aquela mãe desesperada a tentar proteger as filhas geladas do vento agreste, iria levá-lo por um caminho de traições chocantes, fraudes ocultas e uma verdade tão espantosa que mudaria as suas vidas para sempre. Antes de continuarmos, por favor, diga-nos de que parte do mundo nos está a ouvir. Adoramos ver até onde as nossas histórias viajam. Pai, olha. As palavras foram pouco mais que um murmúrio, mas detiveram a mão de Paulo a meio do caminho para o puxador da porta do carro. O seu filho de 10 anos, Diogo, olhava fixamente pela janela do passageiro, a sua respiração a embaciar o vidro no ar gelado de dezembro. Paulo seguiu o olhar do filho através do estacionamento do centro comunitário. 3 vultos amontoados contra a parede de tijolo do edifício adjacente. Uma mulher e 2 crianças pequenas, apertadas umas contra as outras como se tentassem tornar-se uma só pessoa. Os seus casacos finos não eram defesa contra o vento gélido da beira interior que varria a rua deserta, transportando minúsculos cristais de neve que picavam como agulhas. Paulo sentiu algo apertar-se no seu peito. Véspera de Natal, temperaturas negativas e uma mãe a tentar proteger os seus bebés do frio com nada mais do que o seu próprio corpo. Fica no carro 1 minuto, campeão. Ele não esperou pela resposta de Diogo. Paulo já estava em movimento, abrindo a mala do carro, pegando no cobertor de lã que guardava para emergências e no saco de enlatados que tinham trazido para doar. As suas botas gastas estalavam contra o pavimento gelado enquanto se aproximava devagar, com cuidado, para não as assustar. A mulher levantou o olhar. Mesmo sob o brilho ténue do candeeiro de rua que piscava, Paulo conseguiu ver o cansaço nos seus olhos azuis, exaustos, desesperados, mas ainda assim protetores. Não devia ter mais de 30 anos, com cabelo loiro e liso que outrora fora claramente bem cuidado, mas que agora pendia, sem vida, em volta do seu rosto. As 2 meninas apertadas contra os seus flancos eram gêmeas idênticas, talvez com 7 anos, com cabelo ruivo encaracolado a condizer e rostos contraídos pelo frio e pela fome. Peço desculpa por incomodar, disse Paulo gentilmente, parando a alguns metros de distância. Ele ergueu o cobertor. Sou o Paulo. Estava só a deixar umas coisas no centro e pensei. Tenho este cobertor e alguma comida, por favor, aceitem. Paulo virou-se e acenou a Diogo para que viesse. O seu filho já estava fora do carro, com o casaco desabotoado antes que Paulo pudesse terminar o gesto. Diogo correu até eles e, sem uma palavra, sem que lhe pedissem, tirou o seu casaco de inverno e colocou-o cuidadosamente sobre os ombros da gêmea mais pequena. Sou o Diogo, disse ele, a sua voz gentil de uma forma que fez a garganta de Paulo apertar-se. Como te chamas? S.O. Fia, gaguejou a menina por entre os dentes a bater. E eu sou a Beatriz, acrescentou a sua irmã em voz baixa. Vá lá, disse Diogo, estendendo a mão a Sofia. Lá dentro está muito quentinho e o senhor? Manuel faz o melhor chocolate quente. O sistema de aquecimento do centro comunitário rangia e zumbia, mas funcionava. Isso era o que importava. Paulo conduziu-os pelo corredor mal iluminado até à sala comum, onde Manuel, o supervisor noturno idoso que conhecia Paulo das suas doações regulares, estava a ajustar um aquecedor de ambiente no canto. Manuel, estas pessoas precisam de um pouco de calor e talvez algo para comer, disse Paulo em voz baixa. Podes ajudar. Manuel olhou para Mariana e para as gêmeas, e o seu rosto curtido suavizou-se imediatamente. Ele trabalhava naquele centro comunitário há 30 anos. Já tinha visto de tudo, os destroçados, os desesperados, os esquecidos. Mas havia algo numa mãe e nos seus filhos na véspera de Natal que o atingia de forma diferente. Claro, disse ele, a sua voz rouca, mas amável. Sentem-se. Sentem-se. Volto já. Mariana deixou-se cair no sofá gasto como se as suas pernas tivessem finalmente cedido. Beatriz e Sofia apertaram-se contra os seus flancos, ainda a tremer apesar do calor que começava a infiltrar-se nos seus pequenos corpos. Paulo envolveu o cobertor à volta dos 3, aconchegando-o suavemente nos ombros das gêmeas. Obrigada, sussurrou Mariana novamente. Ela continuava a dizê-lo como se fosse a única frase de que se lembrava. Diogo sentou-se de pernas cruzadas no chão, em frente às gêmeas, tirando uma moeda do bolso. Queres ver um truque de magia? Perguntou ele,
tentando arrancar-lhes um sorriso. Manuel regressou com um tabuleiro, canecas fumegantes de chocolate quente, sandes de fiambre e queijo e um prato de bolachas caseiras de Natal. Paulo observou as mãos de Mariana a tremerem quando ela estendeu a mão para a comida. Ela entregou primeiro as sandes a Beatriz e Sofia, esperando até que elas dessem as primeiras dentadas antes de se permitir sequer um gole de chocolate quente. As gêmeas comeram devagar no início, como se não tivessem a certeza de que a comida era real. Depois, a fome apoderou-se delas e comeram com a intensidade desesperada de crianças que não tinham uma refeição de 60 dias. Paulo mudou-se para um banco do outro lado da sala com Diogo, dando-lhes espaço, mas permanecendo perto o suficiente para ajudar, se necessário. Ele estudou Mariana enquanto ela limpava cuidadosamente o rosto de Sofia com um guardanapo. Enquanto sussurrava encorajamento a Beatriz para beber mais chocolate quente, enquanto se certificava de que as suas filhas tinham tudo o que precisavam antes de dar uma dentada na sua própria sandes. Uma mãe a fazer o que as mães fazem, a colocar os filhos em primeiro lugar, mesmo quando ela própria estava claramente a morrer de fome. Paulo sentiu as memórias agitarem-se. Há 7 anos, era ele quem cuidava de uma criança sozinho, a aprender em tempo real, a cometer erros, a sentir que se estava a afogar todos os dias. A voz de Diogo trouxe-o de volta ao presente. Pai, posso mostrar-lhes o truque de magia que me ensinaste? Aquele da moeda que desaparece. Força, campeão. Enquanto Diogo entretinha as gêmeas, Paulo notou algo que lhe revirou o estômago. Mariana ainda usava uma aliança de casamento, gasta, fina, mas ainda lá, na sua mão esquerda. Mas não havia marido ali, nenhum parceiro a ajudá-la a manter os filhos seguros e quentes. Depois de as gêmeas terem comido e começado a relaxar, aninhando-se juntas no sofá debaixo do cobertor com as barrigas mais cheias e os corpos mais quentes, Mariana aproximou-se de Paulo. De perto, sob as luzes fluorescentes, ele conseguia vê-la com mais clareza. Apesar da sujidade manchada no seu rosto e da exaustão gravada em cada linha, ela tinha olhos bondosos, olhos que claramente tinham chorado demasiadas lágrimas recentemente. Não sei como lhe agradecer. Não tinha de fazer isto. Paulo abanou a cabeça. Posso perguntar o que aconteceu? Não tem de me contar se não quiser. O rosto de Mariana desfez-se por um momento antes de ela se recompor, segurando as lágrimas com pura força de vontade. Ela olhou para as filhas, certificando-se de que estavam suficientemente longe para não ouvirem. O meu marido, a sua voz quebrou-se na palavra. Há 6 meses, ele contraiu um grande empréstimo sem me dizer nada. Disse que era para uma oportunidade de negócio, algo que mudaria as nossas vidas. Ela riu, mas foi um riso oco, quebrado. Ele tinha razão nessa parte. Paulo permaneceu em silêncio, deixando-a encontrar as palavras. Depois. Ele foi-se embora. Fugiu com uma mulher com quem se encontrava às minhas costas. Deixou-nos sem nada, a não ser a dívida dele. Os homens que vieram buscar o dinheiro, levaram tudo. A nossa casa, o nosso carro, cada cêntimo na nossa conta poupança. Não lhes interessou que eu não tivesse assinado nada. Que não soubesse de nada. Eles só queriam o dinheiro deles. O maxilar de Paulo contraiu-se, as suas mãos curvaram-se em volta da borda do banco, os nós dos dedos a ficarem brancos. Ele abandonou os seus filhos. O abrigo onde temos estado a ficar está cheio esta noite por causa da festa. Estivemos à espera lá fora a noite toda, na esperança de que surgisse uma vaga, mas é véspera de Natal. Toda a gente precisa de um lugar para ir esta noite. Ela olhou para Paulo, depois olhou o mesmo, e ele viu algo nos olhos dela que reconheceu. Vergonha. O tipo de vergonha que vem de sentir que se falhou no único trabalho que mais importa. Tenho andado a candidatar-me a empregos em todo o lado, mas ninguém quer contratar alguém sem morada fixa. As meninas precisam de estar na escola, mas não as consigo inscrever sem uma casa. Sinto que... A sua voz quebrou-se. Sinto que estou a falhar-lhes todos os dias. Paulo compreendia esse sentimento. Ele carregou-o como um peso no peito durante anos depois da morte de Catarina. A responsabilidade esmagadora de ser a única coisa entre uma criança e a devastação completa. Tem alguma família? Perguntou ele gentilmente. Mariana abanou a cabeça. Os meus pais faleceram quando eu era jovem. Fui criada pela minha avó, mas ela morreu há 3 anos. A família do meu marido, ela engoliu em seco. Eles culparam-me quando ele se foi embora. Disseram que eu devo tê-lo afastado, que não era boa o suficiente. Isso não é verdade, disse Paulo com firmeza. A convicção na sua voz surpreendeu-o, até a ele próprio. Você não fez nada de errado. Ele fez. Ele é que falhou, não você. Mariana olhou para ele e novas lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Não sei o que fiz de errado, sussurrou ela. Tentei ser uma boa esposa.
Trabalhei diligentemente, cuidei das meninas, mantive a nossa casa. Não percebo o que fiz para merecer isto. Paulo inclinou-se para a frente, a sua voz baixa e firme. Você não mereceu nada disto, e as suas filhas não merecem passar a véspera de Natal a gelar na rua. Do outro lado da sala, Diogo mostrava às gêmeas outro truque de magia. Sofia riu-se, um som pequeno e frágil, e Beatriz bateu palmas suavemente. Foi a primeira vez que Paulo as ouviu emitir qualquer som de alegria. Uma ideia estava a formar-se na mente de Paulo. Provavelmente não era lógica, definitivamente arriscada, mas algo naquele momento parecia maior do que a lógica. Ouça, disse ele, tomando uma decisão que mudaria tudo. Eu tenho uma casa de aldeia no Alentejo. Não é muito, mas há um quarto de hóspedes. Você e as meninas podiam ficar lá. Só até se recomporem. Os olhos de Mariana arregalaram-se. Não posso. Não poderíamos impor-nos assim. Você nem nos conhece. Sei o suficiente. Paulo olhou para as filhas dela. Sei que é uma mãe a tentar proteger as suas filhas. Sei que precisa de ajuda e sei que é véspera de Natal e não posso deixá-la voltar para aquele frio. Ele fez uma pausa e algo no seu peito soltou um nó que ele não sabia que carregava há 7 anos. Também sou pai solteiro, disse ele em voz baixa. A minha mulher morreu há 7 anos. Tenho criado o Diogo sozinho desde que ele tinha 3 anos. Não é fácil. Houve alturas em que precisei de ajuda. Em que pensei que não conseguiria aguentar mais um dia. Ele encontrou o olhar de Mariana. Alguém me deu uma oportunidade quando eu mais precisei. Deixe-me fazer o mesmo por si. Mariana olhou para ele como se ele tivesse acabado de falar numa língua que ela não entendia. Por que faria isto? Somos estranhos. Paulo olhou para Diogo, que agora tinha as duas gêmeas a rir com as suas imitações disparatadas. O seu filho, que tinha perdido a mãe mas nunca a sua bondade, que via pessoas a sofrer e queria ajudar porque era isso que Paulo lhe tinha ensinado. Mesmo quando o próprio Paulo se estava a afogar em luto. Porque é a coisa certa a fazer, disse Paulo simplesmente. E porque ninguém devia estar sozinho no Natal. A viagem até à casa de aldeia no Alentejo de Paulo foi silenciosa. Mariana e as gêmeas estavam apertadas no banco de trás com os seus parcos pertences, duas pequenas mochilas contendo algumas mudas de roupa e um coelho de peluche gasto que Beatriz agarrava como uma tábua de salvação. Diogo sentou-se à frente, virando-se ocasionalmente para sussurrar algo às gêmeas que as fazia sorrir timidamente. A mente de Paulo estava a mil. Em que é que ele estava a pensar? Tinha um filho de 10 anos, um orçamento que mal chegava e uma casa que já era pequena demais para os dois. Agora, estava a levar para casa mais 3 pessoas. Mas sempre que a dúvida se instalava, ele lembrava-se do rosto de Mariana naquele momento antes de se ter aproximado. A forma como ela tinha puxado as filhas para perto, tentando protegê-las com um corpo que já estava gelado e exausto. O amor feroz e desesperado de um progenitor sem mais nada para dar exceto a si mesmo. Ele conhecia esse sentimento. Quando Catarina morreu, Paulo sentiu como se o seu mundo inteiro se tivesse estilhaçado em pedaços demasiado pequenos para alguma vez serem remontados. No momento, ela estava a rir, a brincar com o Diogo de 3 anos no quintal. No momento seguinte, estava no chão, o rosto pálido, os lábios a ficarem azuis. Uma condição cardíaca não diagnosticada. Os médicos disseram mais tarde, um defeito congénito, uma bomba relógio escondida no seu peito desde o nascimento. Sem aviso, sem oportunidade de se preparar, sem oportunidade de dizer adeus. O primeiro ano após a sua morte foi um borrão. Paulo lembrava-se de chorar no chuveiro para que Diogo não ouvisse. Lembrava-se de queimar o jantar e encomendar pizza pela 3ª noite consecutiva. Lembrava-se de tentar entrançar o cabelo de Diogo para o dia da fotografia usando um tutorial do YouTube, falhando miseravelmente e finalmente pedindo ajuda à vizinha, a senhora Conceição. Ele aprendeu a sobreviver com a rotina. A estrutura era a única coisa que mantinha o caos à distância. Acordar às 6 da manhã, fazer o pequeno almoço, preparar os almoços, levar o Diogo ao autocarro escolar, trabalhar o seu turno na fábrica de engarrafamento, voltar para casa, trabalhos de casa, jantar, hora do banho, histórias para dormir. Mesmo quando os olhos de Paulo estavam tão pesados que mal os conseguia manter abertos. 7 anos disto. 7 anos a ser mãe e pai. 7 anos a comparecer em todas as reuniões de pais, em todos os jogos de futebol, em todas as peças da escola. 7 anos a ser suficiente, mesmo quando sentia que estava a falhar. E de alguma forma, impossivelmente, eles tinham conseguido. Chegámos a casa. A voz de Diogo interrompeu os pensamentos de Paulo.
Estavam a chegar à pequena casa alugada, uma modesta casa de 2 quartos com tinta a descascar e um alpendre que se inclinava ligeiramente para um lado. Não era muito, mas era um lar. Mariana olhou para a casa como se fosse uma mansão. É perfeita, sussurrou ela. Lá dentro, a casa era quente e vivida. Mobília gasta, chão arranhado, uma árvore de Natal no canto decorada com ornamentos feitos à mão que Diogo tinha criado na escola primária ao longo dos anos. Nada de chique, nada de impressionante, mas era seguro. O quarto de hóspedes é aqui, disse Paulo, conduzindo-os pelo corredor estreito. O pequeno quarto tinha sido usado principalmente para a arrumação. Caixas com as coisas da Catarina que ele não conseguia deitar fora, documentos fiscais antigos, roupas que já não serviam ao Diogo. Vou arrumar algum espaço esta noite. Por agora, o Diogo pode dormir no sofá, e você e as meninas podem ficar com o quarto dele. Não, por favor, protestou Mariana. Não podemos ficar com o quarto dele, mas Diogo já estava a juntar os seus peluches favoritos da sua cama. Não faz mal. Eu gosto de acampar no sofá, e a Beatriz e a Sofia precisam mais do meu quarto do que eu esta noite. Paulo sentiu a sua garganta apertar-se de orgulho, ao olhar para o seu filho. Agora, ele tinha a certeza de uma coisa. Estava a criar um rapaz bondoso. Está tudo bem, Diogo? Perguntaram as gêmeas, estendendo o seu dinossauro de peluche a Sofia. Podes pedir o Rex emprestado esta noite. Ele é muito bom a afastar pesadelos. Sofia pegou no dinossauro com cuidado, abraçando-o contra o peito. Obrigada, sussurrou ela. Mais tarde naquela noite, depois de as gêmeas terem adormecido na cama de Diogo, com as barrigas cheias pela primeira vez em dias, os corpos finalmente quentes, Mariana encontrou Paulo na cozinha. Ele estava a fazer chá porque era o que a Catarina costumava fazer quando precisava de pensar. Era um dos 1000 pequenos hábitos que ele tinha mantido vivos, tentando agarrar-se a pedaços dela. Não sei como lhe agradecer, disse Mariana suavemente. Paulo entregou-lhe uma caneca. Não tem de agradecer. Apenas descansa um pouco. Amanhã, pensaremos nos próximos passos. Há um gestor de contratações na fábrica de engarrafamento onde trabalho que me deve um favor. E conheço o diretor da escola primária. Podemos inscrever as meninas. As mãos de Mariana tremiam enquanto segurava a caneca quente. Eu vou pagar-lhe tudo. Cada cêntimo. Assim que puder trabalhar, contribuirei para as compras, a renda, tudo. Prometo. Vamos com calma, um dia de cada vez, disse Paulo gentilmente. Ficaram em silêncio confortável por um momento, a beber o chá. Paulo estudou Mariana à luz suave da cozinha, as linhas cansadas à volta dos seus olhos, a forma como se mantinha como se esperasse que outro golpe caísse a qualquer momento. Criou mesmo o Diogo sozinho? Perguntou Mariana. Paulo acenou com a cabeça. Não foi fácil. Ainda não é. Mas faz o que se tem de fazer pelos filhos. A sua esposa? O que aconteceu? Paulo sentiu a dor familiar no peito. Mais baixa agora, depois de 7 anos, mas nunca totalmente desaparecida. Uma condição cardíaca que não sabíamos que ela tinha. Ela estava a brincar com o Diogo no quintal numa tarde. No momento estava a rir, no seguinte tinha partido. Sem aviso, sem hipótese de dizer adeus. Lamento imenso, sussurrou Mariana. Tudo. Paulo olhou diretamente para ela. Você tem as suas filhas, e pelo que vi esta noite, é uma mãe incrível. Aquele homem foi um tolo por a deixar. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas novamente, mas desta vez ela não desviou o olhar. Por que está a ser tão bom para nós? Paulo pensou naquela pergunta, na morte de Catarina e no ano sombrio que se seguiu. Na senhora Conceição a trazer caçarolas todas as semanas, no manual do centro comunitário a deixá-los usar as instalações de graça quando o dinheiro era impossivelmente apertado. Em todas as pequenas gentilezas de estranhos que tinham mantido Paulo e Diogo à tona quando se estavam a afogar. Porque as pessoas foram boas para mim quando eu mais precisei. E porque a bondade importa, especialmente na véspera de Natal. Mariana olhou para ele e algo passou entre eles. Um reconhecimento de dor partilhada, luta partilhada, força partilhada. Ambos estavam feridos, ambos a lutar, ambos a fazer tudo o que era possível para proteger as crianças que dependiam deles. Feliz Natal, Paulo, disse Mariana suavemente. Feliz Natal, Mariana. Nenhum deles sabia ainda, mas algo estava a começar. Algo que nenhum deles procurava, mas de que ambos precisavam desesperadamente. Lá fora, a neve começou a cair suavemente sobre a pequena vila no Alentejo, cobrindo as ruas de branco, tornando tudo limpo e novo novamente.
A manhã de Natal chegou com cheiro a rabanadas e o som de risos de crianças, um som que a casa de Paulo não ouvia há demasiado tempo. Diogo tinha insistido em partilhar a sua bicicleta nova com as gêmeas, revezando-se a andar nela pelo corredor enquanto Paulo preparava o pequeno almoço. Mariana apareceu à porta da cozinha, com um ar mais descansado do que na noite anterior, embora os seus olhos ainda estivessem sombreados pela preocupação. Eu posso ajudar, disse ela imediatamente, movendo-se para o fogão. Por favor, deixe-me ajudar com alguma coisa. Paulo afastou-se e eles entraram num ritmo fácil. Ele a virar as rabanadas enquanto ela punha a mesa. Os seus movimentos sincronizados de uma forma que parecia natural, confortável. Durante o pequeno almoço, Diogo falou sem parar sobre o seu conjunto de arte e como ia ensinar a Beatriz e a Sofia a desenhar dinossauros. As gêmeas estavam caladas mas atentas, aventurando-se ocasionalmente em pequenos comentários. Ainda estavam assustadas, ainda incertas, mas estavam a aquecer. Preciso de ser honesta consigo, disse Mariana depois do pequeno almoço, quando as crianças estavam ocupadas na sala de estar. Não tenho muita experiência profissional para além de escrituração e gestão de contas. Antes de me casar, geria uma pequena empresa de contabilidade, mas isso foi há anos. E depois de as meninas nascerem, fiquei em casa. Consegue trabalhar com números? Perguntou Paulo. Sim, na verdade sou muito boa com orçamentos e organização financeira. Paulo sentiu algo a encaixar-se. Então sei exatamente onde precisa de trabalhar. A fábrica de engarrafamento precisa de alguém no departamento de contabilidade. A nossa pessoa atual é um desastre. Não consegue manter nada em ordem. Deixe-me fazer uma chamada. Os dias após o Natal fundiram-se numa estranha e inesperada harmonia. Paulo ligou ao seu gestor de contratações, um homem rude chamado Rui, que devia vários favores a Paulo depois de Paulo ter coberto os seus turnos durante uma emergência familiar. Rui concordou em entrevistar Mariana. Ela conseguiu o emprego numa semana. Mariana começou no departamento de contabilidade e, em 2 semanas, reorganizou todo o sistema de arquivo e detectou 3 erros significativos que estavam a custar dinheiro à empresa. Rui chamou Paulo à parte um dia ao almoço. Onde é que a encontraste? Ela é brilhante. A melhor contratação que fizemos em anos. Paulo sentiu um orgulho a invadi-lo. Não o tipo de orgulho que se sente por si mesmo, mas o tipo mais profundo que se sente quando alguém de quem se gosta tem sucesso. Espera, gosta. Paulo afastou o pensamento, mas ele permaneceu. Mariana insistiu em contribuir para as despesas da casa assim que o seu primeiro salário chegou. Paulo tentou recusar, mas ela era teimosa. Já nos deu tudo, disse ela com firmeza. Por favor, deixe-me fazer isto. Deixe-me sentir que não estou apenas a receber. Então, eles chegaram a um acordo. Ela pagava as compras. Paulo tratava da renda e das contas. Dividiam o resto. A casa começou a parecer diferente, mais cheia. O riso das gêmeas ecoava por salas que tinham estado demasiado silenciosas por demasiado tempo. Beatriz fazia desenhos que Mariana colava no frigorífico. Sofia cantava pequenas canções enquanto pintava na mesa da cozinha. Diogo prosperava por ter irmãs, ensinando-lhes jogos, mostrando-lhes os seus livros favoritos, protegendo-as como um irmão mais velho. Os jantares em família tornaram-se rotina. Paulo cozinhava enquanto Mariana ajudava as crianças com os trabalhos de casa. Sentavam-se à volta da pequena mesa a falar sobre os seus dias, a fazer planos para o fim de semana. Parecia natural, certo? Paulo apanhava-se a observar Mariana por vezes. A forma como ela ria das piadas terríveis de Diogo. A forma como mordia o lábio quando se concentrava numa folha de cálculo de orçamento. A forma como colocava o cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. Numa noite, estavam a lavar a louça juntos depois do jantar. Paulo a lavar, Mariana a secar. As suas mãos roçaram-se quando ela estendeu a mão para um prato. E Paulo sentiu uma eletricidade a percorrer-lhe o braço. Mariana também sentiu. Ele percebeu pela forma como ela gelou, a sua respiração a prender-se. Desculpe, murmurou Paulo. Não faz mal, disse ela em voz baixa. Mas o ar entre eles tinha mudado, carregado com algo que nenhum deles estava ainda pronto para nomear. 2 meses passaram. A primavera começava a afastar o domínio do inverno. Mariana e as gêmeas tinham se tornado presenças permanentes na vida de Paulo, na sua casa, na sua rotina, no seu coração. Numa tarde de sábado, Mariana estava no quarto de hóspedes a organizar papelada antiga, tentando reconstruir o seu crédito e dar sentido ao desastre financeiro que o seu ex-marido tinha deixado para trás. Paulo estava na cozinha quando ouviu a sua inspiração súbita. Paulo, a sua voz era estranha. Paulo, preciso de te mostrar uma coisa.
Ele encontrou-a sentada no chão, rodeada de documentos antigos, as suas mãos a tremerem enquanto segurava um extrato bancário. O que é? Perguntou ele, ajoelhando-se ao seu lado. O empréstimo, disse ela, a voz a tremer. O empréstimo que o meu marido supostamente contraiu. Paulo, olha para esta assinatura. Ela mostrou-lhe o documento. A assinatura era claramente falsificada. A caligrafia não correspondia a nenhuma das outras assinaturas de Mariana em documentos legítimos. Ele falsificou-a, sussurrou ela. Ele cometeu fraude. Eu nunca fui legalmente responsável por nenhuma desta dívida. A mente de Paulo acelerou. Os homens que levaram a tua casa, as tuas poupanças. Não eram cobradores de dívidas legítimos. Eram provavelmente amigos dele a ajudar a cobrir os seus rastos, a fazer parecer real para que ele pudesse levar o dinheiro e fugir. A voz de Mariana estava a ficar mais forte. A raiva a substituir o choque. Tenho mensagens de texto antigas, extratos bancários que mostram transferências suspeitas. Eu sei onde ele está agora. Ele está a viver a 2 vilas de distância. Eu vi nas redes sociais antes de ter de vender o meu telemóvel. Paulo agarrou-lhe os ombros gentilmente. Nós vamos resolver isto. Mas Mariana, isto não é só sobre dinheiro. Isto é fraude. Tu podias. Não quero advogados e tribunais, interrompeu Mariana, os olhos ferozes. Quero olhá-lo na cara. Quero que ele saiba que eu descobri tudo. E quero que ele roubou às minhas filhas. Paulo viu algo nos olhos dela que não tinha visto antes. Força. Força bruta, poderosa, inquebrável. Então vamos, mas eu vou contigo. Não vais fazer isto sozinha. A viagem demorou 40 minutos. Mariana tinha encontrado a morada do seu ex-marido através de um antigo amigo em comum que não sabia a história toda. O prédio de apartamentos degradado tinha a tinta a descascar, o tipo de lugar onde as pessoas acabam quando estão a fugir de algo. Paulo estacionou do outro lado da rua. Tens a certeza disto? Mariana acenou com a cabeça. Tenho a certeza. Subiram as escadas até ao 3º andar, apartamento 3C. Mariana bateu, firme, estável, sem medo. O homem que abriu a porta não se parecia em nada com o que Paulo tinha imaginado. Altura média, cabelo a rarear, a usar calças de fato de treino e uma t-shirt manchada. Ele olhou para Mariana e o seu rosto ficou pálido. Mariana, o que? Como é que tu? Eu sei de tudo, Ricardo, disse Mariana, a sua voz fria e controlada. O empréstimo falso, a assinatura falsificada, os teus amigos a fingirem ser cobradores, as dívidas de jogo que encobriste destruindo a tua família. A boca de Ricardo abriu-se e fechou-se como a de um peixe. Eu não sei do que estás a falar. Mariana tirou a sua pasta de documentos. Tenho extratos bancários que mostram transferências para contas offshore, mensagens de texto que te esqueceste de apagar, registros da tua atividade de jogo e tenho testemunhas que vão testemunhar que te gabaste do teu plano. Era um bluff. Ela não tinha testemunhas, mas Ricardo não sabia disso. O seu rosto desmoronou-se. Mariana, por favor. Eu estava desesperado. O jogo descontrolou-se e tu destruíste a vida das tuas filhas para cobrir os teus erros, disse Mariana, a sua voz a tremer agora com uma raiva mal controlada. Tu deixaste-as sem casa. Deixaste-as com frio e fome e assustadas na véspera de Natal, Ricardo. As tuas filhas estavam a mendigar por comida na véspera de Natal enquanto tu estavas a viver neste apartamento, seguro e quente. Os olhos de Ricardo encheram-se de lágrimas, mas eram lágrimas egoístas. Lágrimas de culpa e vergonha, não de remorso genuíno. Paulo deu um passo em frente, incapaz de ficar mais tempo em silêncio. Vais devolver cada cêntimo que roubaste. O que quer que tenhas sobrado, vais devolvê-lo. Não tenho tudo, choramingou Ricardo. Perdi a maior parte no jogo. Então darás o que tens, disse Mariana com firmeza. E vais assinar um documento legal a admitir a fraude. Porque se não o fizeres, vou levar tudo o que tenho a todas as pessoas que conheces, à tua família, ao teu empregador, aos teus amigos. Vou certificar-me de que todos percebem exatamente que tipo de homem és. Ricardo olhou para eles. Esta mulher que ele tinha traído e este estranho que estava ao seu lado como um escudo. Ele viu que não tinha escolha. Está bem, sussurrou ele. Eu vou buscar o que tenho. Saíram do apartamento 20 minutos depois com um cheque bancário de 30.000 euros. Não tudo o que Ricardo tinha roubado, mas o suficiente. E tinha uma confissão assinada, devidamente testemunhada por um vizinho que Ricardo tinha chamado.
No carro, Mariana sentou-se em silêncio, a olhar para o cheque nas suas mãos. Depois, de repente, começou a rir. Não o riso oco de antes, mas um riso real, profundo, catártico e livre. Não acredito que isso funcionou, disse ela ofegante entre risos. Paulo deu por si a rir também. Estiveste incrível lá dentro. Feroz, poderosa. Nunca vi nada assim. O riso de Mariana desvaneceu-se, e ela virou-se para olhar para Paulo. Realmente, olhá-lo. Não o teria conseguido sem ti, sabendo que estavas lá, que não estava sozinha. Paulo encostou o carro na berma da estrada, o coração a bater descompassadamente. Mariana, preciso de te dizer uma coisa. O que é? A verdade que me espantou, disse ele, a voz rouca de emoção. Não foi sobre a fraude ou o dinheiro ou o que o teu ex-marido fez. Então o que foi? Foi ver-te ali naquele apartamento, forte e destemida e brilhante. Foi perceber que estou apaixonado por ti há semanas, talvez meses. Paulo estendeu a mão para a dela. Foi compreender que eu não te salvei. Tu salvaste-te a ti mesma. Mas também percebi outra coisa. O quê? Sussurrou Mariana. Eu preciso de ti. Não porque precises de ser salva, mas porque tornas a minha vida melhor. Tornas a vida do Diogo melhor. Fazes a nossa casa parecer um lar outra vez. Ele respirou fundo. Não quero que arranjes a tua própria casa com esse dinheiro. Quero que fiques. Quero que sejamos uma família. Uma família a sério. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Paulo, eu. Não tens de responder agora, disse ele rapidamente. Só precisava que soubesses. Precisava que soubesses que o que começou como bondade na véspera de Natal se tornou noutra coisa, algo real. Mariana inclinou-se sobre a consola e beijou. Foi hesitante no início, depois mais profundo, cheio de toda a emoção que ambos tinham estado a reprimir durante meses. Quando se afastaram, ambos choravam. Eu também te amo, sussurrou Mariana. Amo-te desde aquela noite em que me fizeste chá e me disseste que eu não estava a falhar às minhas filhas. Desde que olhaste para mim como se eu importasse, como se eu valesse alguma coisa. Tu vales tudo, disse Paulo ferozmente. Às vezes, a pessoa de quem precisas entra na tua vida exatamente quando mais precisas. 2 anos depois, o centro comunitário estava decorado com flores brancas e luzes cintilantes. Paulo estava à frente da sala, a usar um fato que Diogo tinha ajudado a escolher. O seu filho estava ao seu lado como padrinho de casamento, a sorrir largamente. Manuel, o supervisor noturno idoso que os tinha ajudado naquela primeira noite, estava à frente deles, a segurar um pequeno livro. Caros presentes, começou ele, a sua voz rouca surpreendentemente terna. As portas ao fundo abriram-se e Mariana entrou. Usava um vestido branco simples, o seu cabelo loiro a cair em ondas suaves sobre os ombros. Beatriz e Sofia caminhavam à sua frente como meninas das flores, espalhando pétalas e rindo baixinho. A respiração de Paulo ficou presa. Ela estava linda, não apenas por fora, mas de todas as formas que importavam, na sua força, na sua bondade, na sua resiliência, no seu amor. Quando Mariana o alcançou, pegou-lhe nas mãos e Paulo viu lágrimas a brilhar nos seus olhos. Estamos aqui hoje, continuou Manuel, para celebrar a união de duas famílias que se encontraram quando mais precisavam uma da outra. Para celebrar o amor que nasceu da bondade, para celebrar segundas oportunidades e novos começos. Paulo mal ouviu o resto da cerimónia. Estava perdido nos olhos de Mariana. No peso daquele momento, na certeza de que, de alguma forma, contra todas as probabilidades, tinham encontrado o caminho um para o outro. Sim, aceito, disse ele quando solicitado, a sua voz forte e certa. Sim, aceito, ecoou Mariana, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Então, pelo poder que me foi conferido, declaro-vos marido e mulher. Pode beijar a noiva. Paulo puxou Mariana para perto e beijou-a enquanto Diogo, Beatriz e Sofia aplaudiam. O pequeno grupo de amigos e colegas de trabalho aplaudiu. Manuel limpou os olhos com um lenço. Naquela noite, na sua festa de casamento, realizada no mesmo centro comunitário onde se tinham conhecido, Paulo levantou-se para fazer um brinde. Diogo entregou-lhe um copo, e Paulo olhou para todos os rostos que amava. Há 2 anos, começou ele, pensei que estava apenas a ajudar uma estranha na véspera de Natal. Pensei que estava apenas a fazer a coisa certa, a oferecer calor, comida e abrigo a uma mãe e aos seus filhos que precisavam. Ele olhou para Mariana, que o observava com tanto amor que lhe fazia doer o peito. Mas a verdade que me espantou não foi sobre fraude ou dinheiro ou mesmo justiça. A verdade foi que, no momento em que via Mariana a proteger as suas filhas, reconheci algo nela. Reconheci-me a mim mesmo.
Reconheci força, amor e determinação. Ele fez uma pausa, a sua voz a engrossar de emoção. A verdade é que, ao tentar ajudá-la, ela ajudou-me a mim. Ela trouxe luz de volta a uma casa que tinha estado escura por demasiado tempo. Ela deu irmãs ao Diogo. Ela deu-me uma razão para acreditar no amor outra vez. Paulo ergueu o seu copo. A verdade que me espantou foi que, por vezes, as coisas quebradas podem tornar-se mais belas do que eram antes. Que o amor te encontra quando estás ocupado a ser bondoso. Que a família nem sempre é sobre sangue. É sobre aparecer, dia após dia, para as pessoas que importam. Todos ergueram os seus copos. À Mariana, disse Paulo, às segundas oportunidades, a encontrar um lar nos lugares mais inesperados. À família, acrescentou Mariana suavemente. À família, ecoaram todos. Enquanto a festa continuava à sua volta, Paulo puxou Mariana para perto, balançando suavemente ao som da música. Diogo estava a ensinar a Beatriz e a Sofia a fazer uma dança engraçada, e as suas gargalhadas enchiam a sala. Obrigada, sussurrou Mariana contra o peito de Paulo. Pelo quê? Por me veres quando eu era invisível. Por nos dares uma casa quando não tínhamos para onde ir, por amares as minhas filhas como se fossem tuas. Paulo inclinou-lhe o queixo para que pudesse ver o seu rosto. Obrigado por arriscares num estranho. Por me deixares entrar na tua vida, por tornares a nossa família completa. Eles beijaram-se suavemente enquanto a neve começava a cair lá fora, tal como naquela primeira véspera de Natal. Paulo pensou naquela noite, 2 anos antes. Nas 3 figuras encolhidas contra o frio. Na decisão de oferecer ajuda em vez de desviar o olhar. Em como um pequeno ato de bondade se tinha transformado em algo maior do que alguma vez imaginara. Às vezes, os maiores milagres vêm das escolhas mais simples. Às vezes, salvar outra pessoa é exatamente como te salvas a ti mesmo. E às vezes, numa véspera de Natal gelada, quando abres o teu coração a um estranho, encontras exatamente o que te faltava. Amigos, se esta história tocou o vosso coração da mesma forma que tocou o meu, se vos lembrou do poder que todos temos de mudar a vida de alguém com um simples ato de bondade, por favor, não se limitem a ver e ir embora. Cliquem nesse botão de subscrição e juntem-se à nossa família Soul Lift Stories para mais histórias que restauram a vossa fé na humanidade. Partilhem esta história com alguém que precisa de se lembrar de que a bondade nunca é desperdiçada.